Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar dos 7 sinais de que a sua consciência está despertando. Você já sentiu assim que alguma coisa mudou dentro de você? Talvez você não consiga explicar exatamente o que aconteceu, mas percebe que já não enxerga a vida exatamente, da mesma maneira. Coisas que antes eram importantes começaram a perder o sentido. Lugares, pessoas e situações que antes prendiam sua atenção já não despertam o mesmo interesse. E ao mesmo tempo nasceu dentro de você uma vontade profunda de encontrar a paz, de compreender o que é melhor para você, de descobrir qual é o verdadeiro propósito da sua caminhada. Se você já sentiu isso, talvez esteja vivendo um processo de despertar da consciência. Tá certo? E hoje eu quero falar para vocês sobre 7 sinais que muitas pessoas associam a essa transformação interior. Mas antes, respire profundamente. Acalme seus pensamentos. E permita que essa mensagem chegue até o seu coração. Primeiro sinal. Você começa a desejar mais silêncio. Em determinados momentos da vida, percebemos que o excesso de barulho também pode existir dentro da nossa mente. Passamos a sentir necessidade de momentos de solicitude, tá? Solitude. Queremos ficar perto da natureza, sentar em silêncio, olhar o céu, ouvir o som da chuva, contemplar o nascer ou o pôr do sol. E descobrimos que o silêncio não é vazio. O silêncio pode ser um espaço onde conseguimos finalmente ouvir o que estava escondido dentro de nós. Segundo sinal, você começa a questionar muitas coisas. Você passa a perguntar: estou realmente feliz? Estou vivendo a vida que desejo? Por que é que eu estou repetindo determinados comportamentos? Qual é o meu propósito? Essas perguntas podem surgir de repente. E nem sempre encontramos as respostas imediatamente. Mas talvez o mais importante não seja ter todas as respostas. Talvez seja de ter coragem de fazer as perguntas. Porque quando começamos a questionar conscientemente a nossa vida, começamos também a enxergar possibilidades que antes não percebíamos. Terceiro sinal. Você começa a se afastar de conflitos desnecessários. Não significa que você deixou de ter opinião, né? Não significa que passou a aceitar tudo. Significa apenas que começa a perceber que nem toda batalha merece a sua energia. Você aprende que algumas discussões não precisam de resposta. Algumas provocações não precisam ser alimentadas. E algumas pessoas precisam seguir o próprio caminho. A paz começa a valer mais do que ter razão. Isso é uma grande transformação interior.
Quarto sinal. Você começa a olhar para suas próprias feridas. Esse talvez seja um dos momentos mais difíceis, porque despertar também significa enxergar aquilo que tentávamos esconder. Medos, inseguranças, mágoas, culpa, tristezas. Experiências que ainda doem. Mas existe uma diferença importante. Você deixa de olhar para essas feridas apenas como sofrimento. Começa a olhar para elas como partes da sua história, que precisa ser compreendida e cuidada. Você percebe que não precisa ser prisioneiro do passado. O passado já não faz mais parte da sua história. O passado faz parte da sua história, mas ele não precisa determinar o seu futuro. Quinto sinal. Você precisa começar a sentir mais gratidão pelas pequenas coisas. Uma xícara de café, um abraço, uma conversa, uma música, certo? Uma flor, um dia de sol, a presença de alguém querido. O simples fato de acordar e ter mais uma oportunidade de viver, né? Coisas que antes pareciam pequenas, começam a ganhar um significado enorme. É você perceber que a felicidade nem sempre está em conquistar mais. Às vezes ela está em aprender a reconhecer aquilo que já temos. A gratidão muda nosso olhar. E quando o olhar muda, a vida também começa a parecer diferente. Sexto sinal. Você começa a sentir mais compaixão. Você percebe que cada pessoa está enfrentando uma batalha que talvez você desconheça. Por isso, comece a julgar menos. Comece a ouvir mais. Comece a compreender que nem todos estão no mesmo momento da caminhada. E aprenda uma das maiores lições da sua vida. Nem sempre precisamos concordar com alguém para tratá-lo com respeito. A consciência desperta não nos transforma em pessoas perfeitas. Ela nos torna mais conscientes das nossas imperfeições. E isso permite a gente crescer. Sétimo sinal. Nasce dentro de você uma vontade de viver com mais propósito. Talvez você comece a perguntar: para que eu estou aqui? O que posso oferecer ao mundo? Como posso fazer a diferença na vida de alguém? E talvez descubra que propósito não significa necessariamente fazer algo grandioso. Às vezes, propósito está em uma palavra de carinho, um abraço, em ajudar alguém, em cuidar da família, em transmitir conhecimento, em criar algo, em levar esperança
para quem está passando por um momento difícil. Cada pessoa encontra seu propósito de uma maneira diferente. E talvez o seu propósito esteja justamente naquilo que você faz com amor. Não é verdade? Agora eu quero deixar uma reflexão para você. Talvez você esteja passando por uma fase em que sente que algumas coisas estão mudando. Talvez algumas pessoas estejam ficando distantes, talvez antigos hábitos já não fazem sentido. Talvez você esteja procurando respostas. E talvez esteja pensando: por que estou me sentindo assim? Não tenha medo das mudanças interiores. Permita-se observar. Permita-se aprender. Permita-se crescer. Mas faça isso com equilíbrio, né? Com os pés no chão e respeitando o seu próprio tempo. Que a vida é uma caminhada e cada pessoa possui seu próprio ritmo. Talvez o despertar da consciência não seja simplesmente acordar, né, para a vida.